Olá, o meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Bem-vinda, bem-vindo aqui a esse bate-papo que eu quero ter com vocês, principalmente pelo Dia da Logística. Na realidade, eu não poderia deixar de trazer essa contribuição nesse dia de hoje, que é um dia fantástico, é o dia 6 de junho, onde nós celebramos aí o Dia da Logística, um dia que basicamente se refere a uma data que entrou para a história como o dia D, que foi marcado pelo desembarque de cerca de 24 mil soldados lá na França, na costa da Normandia. Embora no Brasil nós comemoremos essa data no dia 6 de junho, não necessariamente nos outros países ocorre nessa data. Nos Estados Unidos, no dia 28 de junho, e se não me falha a memória, na Europa, alguns países da Europa, acontece no dia 16 de abril. E a história da logística, de certa forma, ela está muito conectada às guerras, ela está ligada às guerras. O nome logística tem diversas vertentes de onde vem, qual foi a sua origem. Existe, inclusive, um termo francês chamado logistique, e há alguns que dizem que a origem veio daí e outros dizem que a origem veio do grego. Em todo caso, o importante é nós desfrutarmos aqui da essência da logística. Nós sabemos, por exemplo, que os persas utilizavam carros de bois para transportar aí os seus suprimentos. E não vamos deixar de contar aqui a historinha do Marco Polo, né? Marco Polo que criou o caminho da seda lá da China, a rota da seda lá da China até a Europa, e desenvolveu esse caminho, até porque as pessoas utilizavam a seda para fazer roupas, as indumentárias, e não esqueçamos também que a logística está muito conectada a descobertas, né? Inclusive o nosso querido Brasil foi descoberto em função de um aspecto logístico, ou seja, as pessoas saíram a navegar aí pelos mares e acabaram, de certa forma, encontrando o Brasil. A logística, ela está nos detalhes, a logística ela está nos detalhes, inclusive para o bem e também para o mal. E detalhe, eu gosto muito de dizer que a logística, ela move o mundo, ela conecta as pessoas, ela transporta produtos, mercadorias, transporta pessoas através de vários modais de transporte. E tem alguns detalhes interessantes. Eu fui pesquisar algumas informações. O Uber, para vocês terem uma ideia, ele faz por dia cerca de 16 milhões de viagens ao redor do mundo em mais de 10 mil cidades. Em mais de 10 mil cidades. Olha que interessante. E se nós olharmos para a natureza, nós vamos perceber que também os animaizinhos, as aves, fazem a sua logística saindo de um lugar, indo para o outro. E o ser humano, ele toma milhares de decisões durante o dia, cerca de 35 mil decisões durante o dia. Você já refletiu quantas dessas decisões estão vinculadas com a parte logística? Fantástico. E é interessante ainda, porque quando nós falamos de logística, nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de armazenagem, estamos falando de serviços administrativos, estamos falando de estoque. No Brasil, por exemplo, nós, em termos de custos logísticos, nós temos uma representatividade muito grande, em torno de 12 a 13% dos nossos custos em relação ao PIB está vinculado ou estão vinculados com relação à logística. Já nos Estados Unidos, esse percentual é um pouquinho diferente, é um pouco abaixo do nosso. Nos Estados Unidos, o custo logístico em relação ao PIB, ele representa 8%. Então, percebe que nós temos aí uma margem, um espaço muito grande para perseguir e conquistar em termos de logística. A logística, ela se fortaleceu no decorrer do tempo de uma maneira fantástica. Nós temos aí vários modais de transporte, nós temos o rodoviário, nós temos o aeroviário, o ferroviário, nós temos também a cabotagem, nós temos o transporte marítimo, nós temos o duto viário, e hoje, inclusive, já nasce aí com bastante força
o infoviário, ou seja, transporte digital, a informação. Afinal de contas, você consegue baixar o seu livro e ter uma logística que trafega aí pelo mundo digital, evitando inclusive movimentos físicos dessa logística. Então a tecnologia ela tem uma contribuição fantástica nesse contexto todo. E quando nós falamos em logística, principalmente depois do aspecto da pandemia, 1/4 da população mundial tem comprado via comércio eletrônico. Olha só que interessante. E isso foi bastante interessante porque o comércio eletrônico, varejo, vamos dizer assim, ele está representando hoje cerca de 22% no mundo digital. Isso há 5, 6 anos atrás representava 17%. Então a pandemia deu um impulso significativo e estima-se que no ano de 2040, cerca de 90% das compras elas vão ser online. Veja aí o aspecto logístico vindo com bastante força, principalmente as empresas tendo que se adequar cada vez mais ao aspecto da transformação digital, do mundo do comércio eletrônico. Isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, a Alibaba, que é o maior comércio eletrônico do mundo, aquela empresa chinesa, eles faturam por ano 765 bilhões de dólares. Nós falamos muito de Amazon, mas a Amazon, ela fatura no mundo 235 bilhões de dólares. É um número bem diferente da Alibaba, ou seja, a Alibaba está praticamente 3, 4 vezes maior aí do que a Amazon. E é importante, eu queria trazer aqui para a nossa conversa um outro elemento fundamental, ou seja, a logística ela é também um campo muito fértil para emprego. Sim, senhor, um campo muito fértil para emprego. Precisa-se de profissionais muito bem preparados, diga-se de passagem. O nosso Brasil está investindo nisso, mas nós precisamos investir mais, ter escolas melhores, mais adequadas, preparar melhor os nossos funcionários, os nossos profissionais, para que eles busquem cada vez mais uma oportunidade no mercado. E esse crescimento vem ganhando força, principalmente pelo comércio eletrônico, inclusive pagando mais os profissionais de logística. Nada mal, logicamente nós temos que estar preparados, fazer cursos, estar adequados para buscar essas oportunidades. Então a educação ela tem um papel preponderante e com um fundamento fantástico e prioritário para que as pessoas possam se dedicar a aprender cada vez mais. Afinal de contas, o conhecimento ele é necessário para ingressar nas empresas, para trabalhar nas empresas. Então eu parabenizo aqui as pessoas que trabalham com logística nas diversas vertentes, seja um funcionário, um profissional logístico, um professor que esteja trabalhando para ensinar logística, seja um motorista de caminhão, um motorista de Uber, né, ou de outras, um motoboy, que de alguma maneira faz a logística acontecer. Aquelas empresas que trabalham com recursos, com automação, que trabalham na construção de alguma máquina que de alguma maneira esteja conectada com a logística. A logística ela está presente em nossas vidas de uma maneira bastante consolidada e bastante forte. Todo momento, mesmo quando você vai fazer uma refeição, produzir a sua feijoada, seguramente você faz logística. Já pensou nisso? Parabéns pelo Dia da Logística, porque não precisa ser profissional para fazer logística. Quando você vai lá no supermercado, você também é logístico. Parabéns para você, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Ao infinito e... Amém!